E as regiões Norte e Nordeste não se desenvolvem apenas no setor de turismo. Instituições financeiras começam a descobrir cada vez mais o potencial dos clientes fora do eixo Rio-São Paulo. Eu sou Fátima Tussi e quero a sua companhia para iniciarmos mais um Economia e Negócios. O Banco Gerador começou assim, de mansinho, mas aos poucos tem crescido sem parar, porque centra os seus esforços num público ainda carente de financiamento. Somente nos primeiros 4 meses de atuação, e a gente trouxe aqui no programa para estrear o banco, a empresa conseguiu atingir uma carteira de clientes muito grande, expressiva, com créditos de 24 milhões de reais. Isto foi possível porque essa instituição financeira está trabalhando com as operações de crédito consignado para funcionários de empresas e prefeituras do Norte e Nordeste. Além disso, o Banco Gerador também libera financiamentos para empresas com faturamento de até 250 milhões de reais, que dificilmente conseguiriam crédito com os grandes bancos. É tudo isso que a gente vai continuar nossa conversa, que a gente já iniciou um tempinho atrás, com o diretor executivo do Banco Gerador, o Paulo Dallanora. E você já sabe, né? Tem que participar do programa. Envie a sua pergunta, sua dúvida e sugestão para o economianegócios@recordnewstv.com.br. Eu falei que queria um balanço. Eu falei que queria ver como é que andavam as coisas. Andou no ritmo que você falou? Maior? Como é que foi e por quê? O balanço do banco nesses 6 primeiros meses de operação foi muito positivo, acima do plano de negócios que estava previsto. A gente está se encaminhando aí para uma carteira de proximamente, muito mais próxima semana, de 40 milhões de reais de crédito consignado. Basicamente, né, em função daquilo que você bem colocou, da atuação centrada no Norte e Nordeste para uma classe C que tinha pouco acesso ao crédito e mais ainda ao crédito consignado. Era um produto pouco ainda explorado nessas regiões. Essas mudanças mais recentes, em termos de capacidade ou competição dos bancos, que parece que finalmente chegou a hora de banco competir, né? Era o único setor que não tinha muita competição. Na questão de tarifas, de cobranças dos spreads, na verdade, dos juros em geral. Como é que essas mexidas, que por conta da crise também acabaram ajudando o setor financeiro, eu não queria dizer atrapalhando porque não é verdade, como é que isso impactou para vocês e se teve alguma mudança desde o planejamento para agora no futuro? O banco ele foi concebido do ponto de vista de planejamento um pouco antes da crise, que ele começou a nascer no final de 2007, começo de 2008, mas começou a operar no meio da crise, em março de 2009. Então, a crise efetivamente não afetou diretamente o Banco Gerador, porque como é um projeto de médio prazo, a gente sabe que crises são movimentos cíclicos que vão acontecer novamente, aconteceram em 2009, vão acontecer novamente daqui a 6, 7 anos, depende do ciclo que você acredite. Então não impactou diretamente no projeto em si. O que impactou foi que abriu uma oportunidade, porque espaços que no Nordeste já, até pelo planejamento que a gente fez, já eram grandes, ficaram maiores ainda, porque como os outros bancos e o mercado se retraiu por conta da crise, até porque tinha que se retrair, e a gente estava chegando novo, sem nenhuma exposição, acabou que você, num movimento mais ou menos como de maré, quando a maré estava secando, a gente chegou com a maré cheia. Na onda, né? Até porque podia fazer, porque não tinha nenhuma exposição ao passado, então não tinha nenhuma preocupação com o risco passado, etc. Eu podia começar novo só pensando, sem olhar para o retrovisor, olhando só para o para-brisa, olhando só para frente. Então, desse ponto de vista, a crise foi positiva para a gente. Mas você teve que mexer, por exemplo, nas condições oferecidas para esse cliente, já que, mesmo tendo, ou vai ter que, a partir de agora, porque eu imagino que agora é que começa a ter baixa das margens cobradas pelos bancos. Vocês estão pensando nisso? Claro que isso afetou um pouco, como você colocou. A crise forçou mais competitividade, sim, entre os bancos, principalmente em certos produtos, como consignado, veículos. Claro que tivemos que refazer algumas contas, mas o mercado da gente, como é um mercado do primeiro consignado do cliente, é o acesso ao crédito, em muitos casos, pela primeira vez, você não tem um efeito ainda tão direto dessa
competição mais predatória, até porque o crédito mais caro que existe é o crédito que não existe. Então, e todo primeiro ao chegar no mercado pega o benefício de pegar as margens maiores. Essa é a aposta da gente. A gente está chegando no mercado pouco explorado, então não tivemos tanta afetação de margem. Obviamente que revimos um pouco para baixar um pouco a taxa de juros e também calibramos um pouco o risco da concessão do crédito, aumentando um pouco o nível de exigência para a concessão do crédito, até porque eu estava entrando num ciclo econômico de recessão que pode durar 1 ano e meio, 2 anos, eu tive que recalibrar. O grande argumento do sistema financeiro é que a taxa cobrada é alta, porque eu tenho o risco do não pagador. E que no Brasil a gente tem um histórico de inadimplência alto, e que na crise esse histórico aumenta, portanto, há uma tendência em eu estar usando mais uma taxa maior por causa desse risco. Porém, a hora que eu falo no consignado, eu estou falando em alguém que eu já estou tirando do salário dele, direto, estou ali. Ele está empregado, o risco dele, na minha cabeça, tende a quase zero. É verdade, o raciocínio está correto se você for pegar, por exemplo, um consignado de funcionários públicos federais, de grandes empregadores institucionais federais. E nesse ponto, se você pegar a taxa desses empregadores, realmente a gente está falando aí, é um setor que a gente não atua, mas eu acompanho, porque é um setor que move o consignado, mas é um setor hoje que está tendo taxas arredondando 2 vezes a 2 vezes e meia a Selic anual. Então, acredito que está um preço justo para o risco bem menor. Quer dizer, você está dando crédito para uma pessoa, um indivíduo está pegando um empréstimo e está pagando 2 a 2 vezes e meio o preço da Selic, considerando que esse é um risco de quebrar a captação de bilhões de reais em um empréstimo só, processamento, etc. Claro. Então, realmente, nesse espaço aí, o juro já está bem reduzido, não tem muito mais margem para reduzir. E no teu? Agora, no mercado do consignado para privado, para essas prefeituras de pequeno e médio porte, o risco é bem diferente do risco do... Ele ainda é elevado, isso? Não é que ele é elevado, existe algum risco, porque a empresa, você dá um crédito consignado para o funcionário da empresa, a empresa tem uma rotatividade, 5%, 10% ao ano daquela força de trabalho vai ser trocada. E nessa troca você sai de um consignado para um empréstimo normal, de crédito pessoa física. Então, esse é o diferencial de taxa de um consignado de um funcionário público para um consignado de uma empresa privada ou de um consignado de uma prefeitura de pequeno e médio porte que pode ter cargos comissionados, concessão. Então, essa é a diferença. Por isso que a taxa varia muito. Vamos falar dessas taxas? Vamos. Variam até quanto? Como elas estão? Que aposta você está fazendo na própria Selic, nas tuas taxas? Mas é logo depois de um pequeno intervalo. A gente volta já e continuamos esperando o seu e-mail, economianegócios@recordnewstv.com.br. Economia e negócios dando dinheiro para você, financiamento, abrindo a possibilidade com o Paulo Dalla Nova.